Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Érica Magrice. O Sérgio não tá, né? Cadê o Sérgio? Serginho, acho que ele treinou muito e ficou doente. Quer dizer, treinou uma vez, é isso? Aconteceu. Pegou muito pesado lá na natação da Reebok e aí agora está com febre. Overtraining. E o nosso queridíssimo ancião do Tri, Beto Nitrini. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Eu tô ótima. Diferente do Serginho, eu treinei um pouquinho, fiquei 2 semanas gripada, mas tá tudo bem. Agora já tô 100%. Aqui tá tudo o Beto, também. Tudo em paz. Você entendeu o que eu falo sobre essa questão de treinar? Olha só, isso dói, isso dá lesão, isso machuca, isso dá gripe. Eu não entendo isso. As pessoas falam que vive 100 anos. Não vive. Não Mas vai sabe viver. Sabe o que acontece? É porque para. E aí quer voltar. É. Tem que fazer que nem... vou te falar, faz que nem eu. Não para nunca, meu. Vai indo devagarzinho sempre. Aí você não tem esses picos e vales, entendeu? Vai direto. Também não aprende também, viu? Não aprende, mas não desiste. Então esse que é o objetivo. Sabe as palavras do ancião do Tri. Vamos criar um negócio? Palavras do ancião do Tri, assim, alguma coisa assim. Sei lá, vamos criar um negócio pra alguém. Hein? Coaches do ancião do Tri, alguma coisa assim. Coaching advice. Eu não dou conselho nem pros meus filhos. Outro dia eu fui dar um conselho pro meu filho, ele falou, pai, no seu tempo, negócio de WhatsApp, pai, no seu tempo não tinha nem internet. Que você vai falando de WhatsApp? Nossa, mentira que falou isso. Pior que é verdade, né? Beto, põe pra fora de casa pra aprender, não fazer mais isso. Ô, Betão, e hoje você trouxe uma convidada top, hein? Opa, hoje sim. Ele tá parecendo bola do Pânico. Opa, tá louco. Nascida em Araras em 1994, iniciou pela natação e então migrou para o triatlon em 2010. Profissionalizou-se em 2011 após o convite para integrar a equipe do SESI em São Carlos. Ela já esteve aqui no Café com Tri no episódio 9, antes das Olimpíadas, e agora já começa a ter um currículo invejável. Como prometido, hoje estamos aqui com ela, que recentemente teve uma performance mais do que incrível no Ironman 70.3 Oceanside, depois de já ter ganhado e batido o recorde do Ironman 70.3 Pucon este ano. E para falar sobre esta e muitas outras conquistas, seja muito bem-vinda, Luísa Batista. Fala, Wagner. Oi, Érico. Oi, Beto. Oi pra todo mundo. Palminhas do Oliva no fundo, palminhas do Oliva no fundo. Que orgulho, sério. Só aqui de olhar a gente pensar, será que dá para absorver um pouquinho? Valeu. Bom, queria agradecer aí pelo convite para estar conversando novamente com vocês. Vamos bater esse papo, vai ser bem legal. Vamos lá. Pô, Luiz, antes de qualquer coisa, queria te parabenizar aí pelos resultados, né, que você teve aí depois das Olimpíadas, uma lista enorme aí de conquistas, e principalmente pelo resultado da prova de Oceanside, né, que foi que, assim, na minha opinião, né, que acompanha o triatlon já há algum tempo, é o maior resultado que a gente tem no triatlon de longa distância depois da Fernanda Keller, né? Depois da época da Fernanda Keller. Então, acho que é um resultado, assim, pelo start list que a gente tinha na prova e tudo, assim, é o maior resultado brasileiro nos últimos 20 anos, sei lá, 15 anos, talvez, né? Então, parabéns aí pelo feito. Obrigada mesmo, Beto. Fiquei bem contente aí do resultado. A gente pode entrar em mais detalhes da prova depois com calma. Mas obrigada mesmo, tô muito feliz até agora, assim, a gente tá gravando acho que 2 semanas depois e ainda tô bem contente aí com o resultado e com a prova. Já vamos perguntar aqui um pouquinho da prova, já que a gente tá nesse tema. Conta aí pra gente com quais expectativas você entrou nessa prova, como é que foi, por que você decidiu colocar essa prova no seu calendário? É uma prova icônica, né? A gente sabia que ia ter um start list forte, mas qual foi seu racional por trás? Era quase um mundial, né? A prova. Né? Mundial de 70.3 de Oceanside. Exato. Bom, acho que a ideia, né, de fazer Oceanside partiu do Reinaldo, na verdade, né? Eu pretendo correr algumas provas da PTO, que vai ser a Canadian Open, vai ter o US Open no final do ano. E eu ainda não estava bem ranqueada para estar largando o Collins Cup, mas eu acho que se fizesse uma prova redondinha nesses 2 eventos, poderia conseguir a pontuação para estar largando o Collins Cup. E aí, o Oceanside entrou justamente para isso, né? Para que a Canadian Open não fosse já logo um primeiro choque, assim. O Reinaldo falou assim, Luísa, o Oceanside encaixa bem no seu calendário, tipo, a gente não ia competir nada em abril,
é uma prova que sempre tem alto nível, eu não sabia, né? Ele falou, e sempre tem um alto nível, sempre grandes atletas fizeram. Então, eu acho que você devia ir lá fazer. E aí a gente de imediato já entrou com um projeto no SESI, e, tipo, eu tive todo o apoio do SESI para estar indo fazer o evento, apesar de não ser um evento voltado pro Olímpico, né? Voltado para prova de longa distância, o SESI me apoiou totalmente. E aí a gente foi para lá para encarar as meninas, né? Aí eu olhava o start list assim direto, e teve um dia que entrou, eu lembro que a Nib e a Riff, assim, tipo, no mesmo dia as duas entraram, eu falei, caraca, isso aqui tá ficando forte. Eu acho que nem de perto, né, eu devia tá entre as favoritas lá do evento, mas assim, eu me conheço bastante e eu tenho um perfil que eu acho que é muito bom para longa distância, né? Eu sempre me dei muito bem nos treinos longos, tipo, sempre tive mais facilidade. Então, tipo assim, por mais que eu não tivesse nas favoritas, eu tava com a confiança, acho que das meninas, assim, né? E tava indo com aquele negócio de franco atirador. Então, putz, acho que isso é muito bom, né? Trouxe uma sensação muito boa de confiança e de que podia ter um resultado positivo. E aí, entrando nos detalhes da prova em si, né? Tipo, puxa, era largada na areia, eu acho que isso é até uma vantagem pra gente do Brasil, né? Eu vi que a Pamela se posicionou muito bem lá na frente do pelotão de cara. Aí eu já tava meio que na cola dela, eu vi que tinha uma outra garota com a gente passou a boia. E aí, da primeira pra segunda boia, eu consegui ver a Nib, assim, passando que nem um foguete pra gente, né? Aí eu falei assim, caraca, essa menina vai agir como se fosse uma prova da ITU, não deu outra. Ela foi pra frente do pelotão, ditou o ritmo, assim, na natação. Ela ficou firme pra caramba. Aí, beleza. Aí, quando a gente virou da segunda pra terceira boia, eu me perdi um pouquinho, mas eu tava com elas no visual, entendeu? Então, foi aquele negócio, assim, não, tá 15 segundinhos, tô no jogo ainda. Fiz a transição rápida, a hora que eu olhei a Nib botando a meia pra pedalar, né? Eu falei assim, essa menina é maluca, mas eu dei graças a Deus, assim, falei assim, ela vai vir de trás na bike, se posiciona aí, porque quando ela vier vai ser de novo a mesma coisa, né? Ela vai passar forte. E aí eu consegui ir pra frente logo no início, eu tava com a bike road, acho que a bike road tem uma vantagenzinha lá no início, porque era meio que subida, né? Aí a hora que entrou no estradão de novo, a Holly Lawrence assumiu, e aí a Nib veio, pum, deu um tirão mesmo, acho que já esperava isso dela, foi embora. Aí a Holly não reagiu. Aí eu falei assim, putz, eu tenho que tentar reagir aqui, né? Peguei e pulei e tentei ir atrás da Nib. Aí eu não cheguei na Nib, só que a hora que eu olhei pra trás eu já tinha aberto do pelotão. Eu falei assim, agora vai embora, né? Isso tava, sei lá, no quilômetro 7, assim, foi bem no começo mesmo da bike. Vai embora, vamos ver até onde você aguenta, mudou estratégia aqui. E, putz, acho que foi muito legal, assim, porque conforme os quilômetros iam passando, eu tava me empolgando cada vez mais, falando, caraca, olha o nível das meninas e você tá conseguindo ir embora, vamos embora. E eu senti o baque um pouco com 60, por aí, eu percebi que faltou, que deu uma baixa energética. Na hora que eu pisei no chão, eu falei assim, não, agora eu tô na minha praia, né? Eu gosto de correr, gosto dos longos de corrida. Consegui me posicionar à frente da Holly Lawrence nos primeiros 5 quilômetros, e aí ficou praticamente a mesma coisa, entendeu? Tipo, ficou mais ou menos a mesma distância da Nib, de mim pra Holly mais ou menos a mesma distância até o final, mas fiquei felizona, acho que foi um primeiro evento grande, assim, de 70.3 que eu fiz, e me deixa bem empolgada aí pro que tem pra vir. Sensacional, né? Sensacional. Você comentou, eu quero uma resposta agora, sim ou não? Você comentou do Colucci. O Colucci está te treinando, sim ou não? Depende do ponto de vista. Tá bom, já entendi. Vamos deixar pro final essa polêmica, então. Vamos deixar pro final essa polêmica, então. Você vai ficar aí ouvindo. Tá bom. Vamos seguir aqui. Ô, Luísa, já entendi tudo. Aproveitar o gancho que você falou que você tava de road, né? Que você fez a prova com a road. Assim, você optou pela road por preferência ou porque você não tem uma TT? Bom, eu tenho a TT, mas já é uma bike mais antiguinha, entendeu? Nos treinos eu via que a minha road estava rendendo mais, então é uma bike nova, com um grupo melhor, com carbono melhor, então eu percebi que a road estava rendendo mais do que minha TT antiga, e tem muito também a questão de adaptação, né? Eu falo assim, eu prefiro ter uma bike em que eu consiga, tipo, usar para as duas coisas, para prova de curta e longa distância, mas eu tô extremamente adaptada a essa bike, do que ficar mesclando as duas coisas e não fazer bem nenhuma nem outra, entendeu? Então eu falo assim, eu tô brincando, assim, mas é como se a bike road já fosse
continuação no meu corpo, assim, quando eu tô pedalando, né? Então, acho que eu prefiro usar a Road nesse momento. Pô, mas uma empresinha podia aparecer uma empresa, um fabricante aí vai patrocinar a segunda colocada do Mundial aí de Oceanside, podia, né, pô? Eu não posso dar spoiler aí, mas já tem algo para vir, né? Que ótimo. No começo do ano eu já estava em negociação com uma empresa, não é uma empresa aqui no Brasil, é de fora. Que ótimo. Não é uma empresa tão grande, logo eu divulgo elas aí. Maravilha, ótimo. Aliás, legal, se você quiser divulgar as empresas que estão com você, Luiz, as empresas que te patrocinam, acho que é um momento legal pra gente até pra colocar o nome delas aqui. Não, show. Hoje eu faço parte da equipe do SESI, acho que desde 2011 eu tô na equipe, né? Sou cria do SESI. E, poxa, foi todo o apoio e formação minha foi graças a eles, né? Então acho que vale ressaltar aí o trabalho que eles fazem e estão dando continuidade, acho que a molecada mais nova, né? Hoje eu faço parte da fila também, né? Então, tanto a parte do marketing quanto a parte de criação de produtos. Então, às vezes, tem uns tênis lá que eu posso, às vezes, dar pitaco, conversar com o Jonas, que é o gerente de produtos. É sensacional o trabalho que eles estão fazendo lá na fila. Hoje eu faço parte do projeto Elas Transformam, da MRV. É um projeto que... não sei se vocês acompanharam dos Jogos Olímpicos, que durante as propagandas, assim, tinham algumas meninas. Eu tava lá de fundo... talvez não dava para reconhecer a família, assim, os amigos próximos reconheceram, né? Mas olha, eu não reconheci as outras meninas. Você do triatlo eu reconheci na hora. Eu nem entendi esse comentário, não tem como. Infelizmente, hoje eu não faço mais parte do exército, né? Eu completei 8 anos, tô ficando velha, mas também foi acho que um projeto aí que, puxa, foi essencial na minha formação. Hoje eu conto muito com o apoio da Confederação Brasileira de Triatlon, tipo, para também todos os eventos. E meus 2 novos patrocinadores, né? A Z2 Foods e a 1. Então, esses são os patrocinadores atuais. E eu queria deixar aqui, aproveitar esse momento, para dar um recado, que as marcas, muitas vezes, elas apoiam só o atleta, já quando, no caso do profissional, quando ele já está formado e ganhando, né? E muitas vezes o que a gente precisa, talvez, seja um passo anterior a tudo isso, para que esse atleta consiga chegar lá. Né? Então eu mergulharia muito de terem marcas que apoiam os atletas 1 ou 2 passos antes e não só peguem o filé, né? Então fica aí para as marcas aí pensarem nisso também, que é muito importante a base do esporte. E agora eu queria entender essa história aí. Você recentemente trocou de coach. A primeira pergunta é, por quê? Depois dos Jogos Olímpicos, né, acho que foi algo muito puxado, tá? Então, poxa, acho que todo mundo abriu mão de muita coisa. Por diversos motivos, o Eduardo acabou voltando para São Paulo, até para ficar mais próximo aí da família e tudo mais, e cuidar da assessoria dele. E aí a gente tava meio perdido aqui em São Carlos, né? Então, o Reinaldo, ele conseguiu abrir essa porta com o Brett Sutton, que puxa, não tem nem como falar os títulos dele, né? Ele tem todos os títulos. E o Brett fez o convite para eu estar aí conhecendo um pouquinho do trabalho dele em outubro do ano passado em Maiorca. E aí eu abracei a ideia, a gente foi para Maiorca, eu fiz inclusive 2 provas longas lá, tipo meio que junto com os treinos, então eu não treinei muito, né? Foi mais para conhecer realmente. E a partir de então a gente começou um trabalho bem bacana, assim, com o Brett, vamos dizer, sendo o cérebro da história, ele que passa os treinos e tudo mais. E hoje o Reinaldo, que está aqui em São Carlos ainda, ele faz, acho que, um papel muito grande desse técnico, vamos dizer, assistant coach, né, que ele chama. Então, poxa, os olhos do Brett aqui no Brasil são o Reinaldo. E tem sido bem positivo, assim, eu acho que o Reinaldo tem uma bagagem enorme como atleta que, putz, pode acrescentar muito. Tipo, foi o que eu contei de Oceanside, eu não tinha nem noção, né, do que podia ter, e eu tenho gostado bastante, assim, do trabalho nesse formato. O Reinaldo treina com o Brett faz 20 anos também, né? Então eles já conhecem bem o sistema, né? A gente até brinca, né? Porque o Brett, cara, o treino dele vem num papelzinho, né? Ele anota o papel numa agendinha e manda, assim, uma foto pra gente. Não tem um treino em Pix, não tem nada, não tem um sistema por trás. Então, acho que a HD do Brett mesmo são os atletas que treinam com ele há muito tempo, né? Então, acho que o Reinaldo hoje é esse cara, a Nicole Spidig é outra que treina com ele há anos, então acho que esses 2 aí são as HDs do Brett aí, as pessoas que têm esse conhecimento. Eu acho que o Brett, você não tem como falar do Brett porque ele tem os títulos, né? É muito difícil. Eu já tive a oportunidade de também
estar com ele. Estar lá em Maiorca, acho que provavelmente no mesmo hotel que você visitou e tal. Eu tenho alguns pontos que são muito interessantes, né? Quando você olha o Brad Sutton e você pensa o seguinte, ele é um técnico old school que tem algumas situações que são bem peculiares, né? E você tem uma escola de outros técnicos que vieram a partir dele, e muitos técnicos pelo mundo seguem esse padrão. Basicamente, que é, né, algumas coisas um pouco mais radicais, que são detalhes, como tipo, não bebe água na piscina, essas coisas meio, sei lá se ele tá velho assim ainda nesse nível, mas enfim. Mas algumas outras coisas, como palmar o tempo todo, Big Gear o tempo todo, esse tipo de coisa. Acontece que, de certa forma, as coisas evoluem, né? Você veja hoje que quando você pega os atletas noruegueses, por exemplo, você tem uma tecnologia envolvida de pelo menos uns 30 anos na frente de Brad Sutton. E que, aparentemente, estão também trazendo bons resultados. Quando eu olho o passado do Brad Sutton, primeiro que ele teve muitos resultados interessantes, principalmente com a Daniela Riff, com a Nicola, enfim, uma série de outros atletas, mas que, basicamente, com mulheres. Você não vê altíssimo nível com homens, né? Aparentemente, ele tem atletas, enfim. Ruth, né? Apenas. Mas não chegou exatamente onde poderia chegar. Chegou, evidente, mas não chegou em alguns lugares que poderia chegar. Agora, a pergunta é, você não acha que você, de certa forma, neste formato, treinando a moda antiga, pode estar ignorando alguns fatores que poderiam te gerar, no médio e longo prazo, um resultado muito superior, ou não? A gente está enganado e ele também utiliza algumas outras técnicas e avaliações, porque o que acontece? Existe além da Brad Sutton, não usa isso, não usa aquilo, existe os atletas Brad Sutton que quando você vai ver, eles estão no túnel do vento, eles estão fazendo outras coisas para realmente, porque não dá para ficar fora de algumas coisas. O que você acha disso, Lu? Bom, eu concordo, Wagner. Eu acho que o Brett é um cara extremamente old school. As coisas ainda são desse jeito, entendeu? Então, tipo, o Big Gear, eu até estranhei, né? Quando eu comecei a treinar com ele, eu tava treinando, cara, sei lá, bike 6 vezes por semana. 4 desses treinos eram de Big Gear, você entendeu? Tipo, eu falei, caraca, o que ele tá querendo? Eu tô fazendo Big Gear, não tô fazendo mais tiro normal. Só que depois de um tempo, eu já não tava mais fazendo tanto Big Gear, já comecei a fazer tiros e eu comecei a sentir algo positivo. Eu comecei a perceber que eu tava mais forte realmente. Então, tipo, a musculação dele é na prática ali mesmo, entendeu? Em cima da bike, é pegar a subida na corrida. Tipo, em vez de fazer musculação com, sei lá, supino, ele vai botar o palmar, vamos rodar de palmar. Então ele tem essas coisas bem old school assim mesmo. O que ele fala, ele não é um cara muito voltado para ciência, mas ele é na base do experimento, vamos dizer assim. Então ele já fala isso, né? Eu já treinei inúmeros atletas, e eu vou me basear na Luísa de acordo com o que eu vi dela e de acordo com o que eu vi de uma outra atleta que seja parecida com a Luísa. E ele vai mesclando. Então, tipo assim, cara, é meio loucura, eu concordo. É meio bizarro, meio bizarro. Eu vou falar aqui porque eu, como sou técnico, me dou o direito de falar que é bizarro. Mas, enfim, eu entendo e respeito muito, não tenho como não respeitar, né? Mas é engraçado essas coisas. Eu sempre discuti algumas coisas e existe uma seita Brad Sutton. Isso é uma coisa louca, assim. Alguns técnicos falam, isso aqui, é tudo... E assim, e eu acho incrível a história do Palmar, né? E eu entendo o porquê do Palmar. Eu acho incrível o Big Gear. E eu entendo, né? O Rio Raps, eu adoro. Os atletas... Mas, no treinamento, existem momentos a serem executados. Por exemplo, né? Você é uma atleta de alto nível. Pegar você e dar Palmar e Big Gear e tirar a musculação, perfeito! Agora, se eu fizer isso com o meu pangarezinho, eu vou alejar o ombro dele, eu não vou conseguir fazer ele correr no outro dia porque fez Big Gear no dia anterior. Você entendeu essas nuances de... Por isso que é engraçado quando a gente... Isso a gente precisa compreender, Betão. Que atleta que eu tenho na mão, em que momento esse atleta está da carreira e, né, em termos de calendário esportivo. Então, sim, a Luísa treina há quantos anos, né? Tipo... 15 anos ela tá treinando já. Isso. Quanto tempo você tá treinando, Luísa? 10? Acho que 11 anos já, então já tem uma bagagem, e foi o que falou, né? Ele usa, por exemplo, outros atletas de alto rendimento para basear o treinamento da Luísa como exemplo. Eu acho que assim, quando eu tô treinando, eu fiz outro camp com ele agora em janeiro, e quando ele tá junto é muito bom, assim, porque daí ele tá no visual, entendeu? Ele conseguiu, tinha um dia que eu tava meio empenada, não falei nada pra ele, e tipo, ele já me tirou do treino forte e me pôs pra rodar de bike, um pouquinho mais longo, mas rodagem fácil.
Agora conta um no segredo, visual- ele tá com aquela bota dele, aquela bota meio peluda, assim, aquela coisa meio... Ele tá com aquela bota, ele é muito engraçado. Oh, Não, chinelo, ele usa chinelo. ele tá inovando, agora ele mudou pro cachimbo. Ele fuma cachimbo todo dia, assim. Tá de Sabe de cachimbo. longe onde ele tá por causa do cheiro do cachimbo. Mas, ô, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas o Cali também, quando você começou no SESI, mesmo o Brás também, né, e o Reinaldo, a Mariana, né, eles todos seguem a metodologia, né, do Brad Sutton. Então, assim, você teve uma mudança, claro, por estar treinando diretamente com ele, mas você já conhecia essa estrutura, né, você já usava um pouco dela, né? Sim, o Cali era totalmente escola Brad Sutton, né? O Eduardo acho que já tinha uma metodologia mais própria, assim. E, poxa, como eu disse, o Reinaldo hoje em dia é mais um técnico assistente. Então, Sim. acontece, ele como eu falei, funciona muito bem quando eu tô treinando lá com o Brett. Quando a gente tá aqui em São Carlos, aqui no Brasil, a gente tem o Reinaldo, que é o olho do Brett, vamos dizer assim, e, poxa, isso tem sido fenomenal, porque, tipo, cara, o Reinaldo, por ter a bagagem de treinos, ele consegue olhar algum dia e falar assim, não, Luísa, tipo, tira o pé um pouquinho hoje, ou faz um pouco mais os tiros aqui sob a zona de controle. Então o Reinaldo consegue ter esse papel, assim, tipo, que é fundamental, né? Porque a distância, assim, senão não funcionaria. É importante ter um cara que nem o Reinaldo perto. O Reinaldo é pô, não tem o que falar dele como atleta, né? O cara fora de série. E ela tá né? totalmente acostumada, Exato, Beto, a ter alguém ao lado, porque ela treinou o tempo todo com o braço. Exato. Agora, eu preciso fazer uma justiça aqui. Você tá há quanto tempo com o Brett? Fazem 6 meses já. 6 meses. Eu quero saber o seguinte, você ligou pro Braz pra agradecer essa vitória que você teve aqui? Porque isso aqui não é do Brett. Não é do Brett. Eu garanto que não é do Brett. Que eu vi não é totalmente, não é totalmente do Brett. É. Aliás, eu vi eu tô polêmico hoje. Eu vi eu tô impossível aqui. Não, eu não sou assim... Porque o que acontece é o seguinte, em 6 meses a gente não tem essa alteração de padrão tão gigantesco, e eu acho que o grande trabalho ainda se deve... e aí eu não tô discutindo se foi ótimo, se foi ruim, se foi... não sei. Mas o grande trabalho que foi feito, evidente que em 6 meses pegar uma atleta como você e aí colocar o pitaco ali dele, né? Porra, ia voar, isso aí não tinha dúvida. Agora a mudança é grande, né? A mudança foi... O que você viu demais assim, falou, puxa, isso aqui mudou muito, isso aqui é o ponto que eu precisava? Eu acho que mudou muito realmente, foi o que eu falei, na bike, né? Esse trabalho aí mais de força, tipo... eu acho que me ajudou bastante, né? Tipo, tem me ajudado bastante. Foi um período, assim, de, sei lá, acho que umas 6 semanas, assim, que a gente tava trabalhando só isso. E eu acho que me ajudou bastante, assim mesmo. Principalmente quando a gente fala em prova de longa distância, entendeu? Que é aqueles 90 martelando, assim, o tempo todo. Agora eu tô iniciando, já que eu vou voltar pro circuito da ITU, agora a gente tá iniciando um trabalho, vamos dizer, mais de explosão, de sprints e tudo mais. Porque isso na ITU é essencial, né? Mas começou agora, nessa semana, basicamente. Na semana passada foi mais recuperativa aí por causa da prova. E agora a gente começou a ficar rápido de novo. E aí, conta aqui pra gente agora, quais são os seus objetivos, como é que estão, como é que tá a ideia, o calendário da Luísa daqui pra frente, vai ficar no 70.3, não, ainda vou competir a ITU, quero ir pras Olimpíadas de novo, como é que tá essa programação? É um calendário bem cheio, na verdade, né, meu foco hoje é classificar para os Jogos Olímpicos, continua sendo os Jogos Olímpicos. Então a gente montou primeiro o calendário da ITU, as provas que a gente achava que eram necessárias, e as provas também, principalmente, que a gente acha que eu tenho um perfil. Então, por exemplo, o Watuco, cara, eu falei, o Watuco tem que estar no meu calendário, de qualquer jeito, entendeu? Então a gente foi escolhendo algumas provas. A partir do calendário da ITU, a gente tentou encaixar as provas de longa distância. Então, a prova lá do Canadá... Pra quem não sabe o que é o Watuco, é uma etapa de Copa do Mundo que tem lá. É uma prova assim, tipo, eu sempre vou muito bem nela, então eu falei, não, essa prova tem que existir. É México? É, no México. E aí a gente encaixou as provas de longa distância de acordo com o calendário da ITU. Então, de longa distância que eu vou fazer ainda é Canadian Open. Eu abri mão do Mundial do Challenge, porque vai ser uma semana antes da Copa do Mundo de Arzakena, então eu abri mão. A Collins Cup, se eu classificar, vai encaixar, porque acho que é numa data também muito boa. Mundial de 70.3 eu também abri mão, porque vai coincidir também com o Campeonato Pan-Americano, então é basicamente isso. Meu foco é estar nos Jogos Olímpicos novamente, mas
se a data da prova de longa distância casar, tô fazendo também. Porque é muito pelo porque ali também tá o dinheiro, né, Lu? O dinheiro, acho que com a PTO aí vai ser muito bom, assim, fazer essas provas também. Sensacional. E, assim, já que você tocou nesse assunto de ITU e triatlon olímpico, nós tivemos aí em Tóquio a Vitória em 28º e você 32º, se não me engano, 33º, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Agora, me fala uma coisa. Por que ainda ocupamos estas posições? O que você consegue enxergar? O que falta? Porque, por exemplo, veja, você tá com um técnico gringo. O técnico da seleção, basicamente, ou pelo menos o coordenador, eu não sei agora o nome correto que tá isso agora, era o Sérgio Santos, ou pelo menos na época, no Rio de Janeiro foi o Sérgio que tinha o projeto do Rio Maior e tal. O que falta aqui no nosso país para nós termos melhores técnicos e, consequentemente, melhores atletas? Eu não posso falar pelos outros, né, o resultado dos Jogos Olímpicos, eu posso falar por mim, minha experiência. E, bom, eu posso falar assim, meus Jogos Olímpicos já... Antes dele acontecer, ele já tinha, eu sabia que em termos de performance ele tinha ido embora, né? Em abril do ano passado eu tive um acidente de bike, eu quebrei a crista ilíaca, e aí eu tava naquela ansiedade, empolgação de não, tenho que voltar a treinar, acho que apressei um pouco as coisas, e exatos um mês depois, assim, desse acidente, eu tive uma fratura por estresse do outro lado do quadril, então faltavam 2 meses e pouquinho, 2 meses e meio para Tóquio. Foi uma fratura no sacro, né? Então, o Gustavo tava lá com a gente, ele falou assim, cara, o mínimo que eu achei na literatura foi de 12 semanas de recuperação pra pessoa voltar a correr. Eu tinha 10 semanas. E aí o Gustavo conseguiu me fazer correr na esteira com 6 semanas, mas meia hora, trotinho. E, sei lá, faltando 2 semanas eu corri na rua um pouquinho, consegui fazer minha primeira corrida na rua. Então, foi muito pesado. Porque, cara, teve a situação da lesão, do estresse, né? Que foi isso. Me gerou muita ansiedade na época. A cabeça vai pro espaço, né? Difícil, não, né? Foi difícil. Minha cabeça, cara, eu não tava pensando mais já em desempenhar nos Jogos Olímpicos. Eu tava pensando em, como que eu vou fazer pra completar essa prova, chegar, Então, foi uma situação assim, cara, desculpa a palavra aqui, mas foi uma situação de merda, assim, foi muito ruim. Mas que me trouxe muita coisa positiva. Parece que eu tô só reclamando, assim, mas... eu terminei a prova do jogo, Você não sabe que reclamar, você precisa conhecer a gente aqui. Você vai ver como é que a gente reclama muito. Precisa conhecer o Beto. A gente precisa conhecer o nisso. Beto, o grupo do Beto. Aí você vai ver o que é reclamar. Você tá longe de começar a reclamar, você precisa conhecer mais aqui. Ela nem reclamou da lesão, porque, lesão foi no sacro, né? Puta chato. Dói pra caramba esse negócio. Então eu fiquei, sei lá, acho que 6 semanas completamente sem correr e 2 sem pedalar, entendeu? Porque eu não conseguia. E, nadar eu sentia que tinha um limite. Eu batia 3.000 e já começava a doer lombar, começava a doer tudo, porque é uma região chata, né, que você precisa estabilizar. Mas foi o que eu falei, né? Eu tô falando do lado negativo disso. Cara, passou os jogos, eu cruzei aquela linha de chegada, eu tava, aliviada. Mas ao mesmo tempo tava assim, caralho, não, isso aqui não pode acontecer com a Luísa de 16 anos, que saiu de Araras, não é justo. Então acho que eu saí daqui... Preciso voltar. Eu tava extremamente feliz por voltar e por recomeçar, tava extremamente motivada. E acho que isso tem, acontecido todos os dias, entendeu? Então acho que essa empolgação, essa motivação tá acontecendo todos os dias. E isso acho que foi... Vamos dizer, foi difícil pra caramba, mas foi essencial no que tá acontecendo agora, nesse momento da minha carreira. Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se foi você que comentou, alguém comentou, que o Brett Sutton acha que você tem potencial para disputar o título do 70.3, né? Do Mundial de 70.3. Você enxerga dessa forma também? E você acha que você se adapta melhor realmente às provas mais longas do que às provas de ITU? Ou isso é uma visão assim que ele tem nesse momento e você quer brigar, acha que dá para brigar em tudo? Bom, na verdade, Beto, a aposta dele não é no 70.3, não, a aposta dele é em Kona, mas eu não sou tão louca assim, por enquanto não, entendeu? Por enquanto, né? Ele fala que eu tenho um perfil mais pra longa distância mesmo, ele fala, putz, Kona é quente, é uma bike que não tem tanta técnica, não tem tanta curva, é basicamente, baixa a cabeça e faz força aí durante 180, e ele fala que tem uma boa corrida pra segurar depois. Então a aposta dele é pra Kona. E assim, meu ponto de vista, eu acho que realmente eu tenho mais facilidade, eu renderia mais
na prova de longa distância, mas eu tenho muito esse sonho ainda olímpico, eu acho que eu tenho o que render ainda, então acho que pelo menos aí nos próximos 3 anos, até 2024, o foco vai ser realmente as provas olímpicas. E você vai estar com quantos anos em Londres? É Londres? Não, França, Paris, né? Paris. É, 30 anos. Você nova. 30 ainda. anos. Uhum. Puta, é nova pra caramba. 30 anos. E ainda você vai entrar num ciclo, aí depois, possivelmente, você deve migrar mais para Ironman, ou você pensa fazer o Ironman antes, até se isso der para coincidir ali com treinos, enfim? Não. Como que tá com a expectativa de fazer Iron, né? Não, Iron, acho que só depois de 2024 mesmo, é outro triatlon, na verdade, né? Acho que é outro esporte, né? 3 ainda, é muito parecido, a gente não modificou muita coisa para fazer essas provas, e ainda mais com as pessoas de curta distância migrando para as provas de longa distância, tipo, tá tendo um perfil parecido com o olímpico, então foi o que eu falei, cara, a hora que eu vi a Nib me passando ali, cara, ela tava dando um tiro, assim, gente, ela tava, tipo, agindo como se ela estivesse fazendo um tiro relay, a mesma coisa na bike, assim, no começo da bike, a hora que ela não foi, assim, tipo, pensando em 90, ela foi, tipo, firme, passando, devia estar, acho que uns 50 km por hora, aquela menina, então acho que tá criando um perfil, assim, nas provas de 70.3, já mais voltadas pro olímpico, entendeu? A gente discutia muito isso um tempo atrás, a gente já tinha começado a notar que os atletas, quando saíssem do standard, né, na distância olímpica, distância standard, e migrassem para meio Iron e Iron, principalmente no meio Iron, esses atletas iam se dar muito bem, porque, veja, os teus volumes mudaram o quê? Pouquíssima coisa em termos de volumes, talvez o tipo de estímulo, mas volumes. O pessoal de ITU, a Luísa sabe, treinava basicamente isso. Já treina esse volume. Então, basicamente, ali era só realmente segurar o dobro da distância, né? E, enfim, já tem esse preparo. Então, a gente sabe que quando vocês chegam para fazer prova de 70.3, que vocês vão tudo voar. Agora, o Ironman já é, como o Beto falou, já é um outro universo, e aí eu já acredito que necessite de algumas adaptações, um pouco mais de experiência, alguns Ironmans para entender um pouco mais a distância, que é difícil, é bem complicado. Uma coisa é fazer uma prova de 4 horas, outra coisa é fazer uma prova de 9, né? Porque para as meninas vai em torno de 9 ali. Por exemplo, nesses 6 meses aí de treino, dá para contar nos dedos quantas bikes acima de 3 horas eu fiz, entendeu? A gente não treinou muito acima de 3 horas, só que eu tava pedalando, tipo, 3 horas, sei lá, 3 vezes por semana, assim, entendeu? 2 era com qualidade ainda, então a qualidade é o Big Gear, tá? Qualidade é o Big Gear. Posso falar? Vai todo mundo sair desse episódio ligando pro coach e falando: quero Big Gear. Eu queria fazer mais Big Gear. Vou fazer um Big Gear. Vai trocar. Quem não sabe o que é Big Gear? Pode ficar tranquilo que eu não vou ligar, não, Magrão. Pode ficar tranquilo, eu vou manter do jeito que tá. Vocês já fizeram. Eles tiveram um ciclo pro Ironman no começo. Eles chegaram a fazer acho que 10 ou 12 semanas direto de Hill Raps, pesadíssimo em Romeiros, então eles já tiveram na base. Como a prova é Floripa e é plano, agora eu jogo eles pro plano, entendeu? Uma loucuriazinha. Mas sabe o que eu ia comentar antes que eu esqueça? Porque você falou assim, vou estar com 30 anos, tá nas próximas Olimpíadas. Tá super nova, lembrando que a Nicole Spirig também competiu. De maiô? De maiô, com 3 filhos que aquela mulher tem, que eu não sei. E uma Land Rover, que eu tô sabendo. Uma, talvez mais. Talvez que você mais. saiba, é só uma, né? Meu, e aí eu ia falar, com certeza, eu tenho certeza que o Brett te apoiou nesse seu sonho ainda de voltar para as Olimpíadas, porque se ele apoia até hoje a Nicola fazer isso, com certeza ele vai te apoiar também. A Nicola virou coach, Luísa, também? Ela tá cuidando de alguma parte, junto daquele projeto que o Brett tinha lá, de expandir, essas coisas e tal, né? Ela tem um projeto, né, lá de criança, é tipo uma iniciação que ela criou. A Luísa talvez saiba falar melhor, né? Mas eu sei que ela criou um projeto de iniciação lá na Suíça, onde eles moram, né? Isso. Bom, assim, o que eu senti muito do Brett, né, ele vai sempre escutar muito o atleta, entendeu? Então, se eu falar assim, Brett, eu tenho esse sonho de Olimpíada ainda, cara, ele vai me dar o suporte para isso e vai falar, beleza, vamos lá. E é bem legal isso, né? Por mais que ele veja, tipo, o futuro mesmo lá na frente, ele vai dar esse suporte, pelo menos até 2024, aí, que foi como eu falei, eu tenho isso como sonho. E falando um pouquinho agora da Nicola, né? Primeiro que ela é fenomenal, essa mulher, né? Tipo, sei lá quantas Olimpíadas, 2 medalhas, 3 filhos, cara, eu terminei aquela prova lá do Challenge de Maiorca,
a criançada subindo nela, assim, cheia de areia no pé, fazendo a maior festa. Eu tava morta, assim, tipo, só quero dormir aqui depois da prova, e ela brincando com as crianças. Então, tipo, uma atleta fenomenal, uma pessoa fenomenal, e o projeto hoje dela, eu acho que é bem isso, né? Um projeto com crianças, para dar iniciação para essas crianças no triatlon, e tem o apoio da Phoenix Foundation, né? Que é também um patrocinador dela, que tá, acho que, na frente daquele desafio Sub 8 horas, né? Então, esse projeto tem esse apoio dessa Phoenix Foundation, que tem apoiado diversos atletas por aí. Então, tem duas coisas legais da Nicola que eu ouvi na entrevista dela com o Greg Bennett, né? Que o Greg Bennett falou que ela é a amadora mais rápida do mundo, né? Porque ela tem vida de amadora e corre no profissional. E outra que ela falou que na Olimpíada do Rio, ela tava com a Gwen Jorgensen, né? Correndo, as duas. E ela tava atrás, né? Ela ficou ali atrás marcando. E a Gwen Jorgensen perguntou: você não vai acelerar? Ela falou: não, eu já tenho medalha olímpica. Eu tô aqui segurando a minha. Quem tem que se quiser acelerar, se acelera. Eu vou ficar aqui. Essa é uma pessoa... Mas essa entrevista é muito legal. Quem puder assistir depois, assista, que é bem interessante. Agora, Luísa, só não vamos esquecer. Eu vou voltar naquela questão. O que você acha que falta para o nosso país ter melhores técnicos e melhores atletas para que a gente consiga ter um material 100% nacional e performar e ter resultados como você almeja? Bom, Wagner, acho que para que isso se torne constante, entra lá naquilo que você falou no início, né, das marcas apoiando o pessoal da base, né? Acho que hoje, como atleta olímpica, cara, eu não posso reclamar de falta de estrutura, entendeu? Eu estaria sendo muito errada nisso. Eu tenho estrutura, se eu quiser ter uma bike TT, eu vou ter uma bike TT. Eu não tenho hoje porque eu não vejo essa necessidade. Só que agora, tipo, pensa o pessoal que tá saindo da categoria de base, assim, da formação, vamos dizer, porque existem diversos projetos, assim, mas que ela tá começando a se profissionalizar. A molecada com 16 a 19 anos aí da categoria júnior, que tá começando a se profissionalizar, e aí não tem essa estrutura, ou não tem um retorno com o esporte. Esse pessoal acaba abandonando. Eu acho que o que precisa hoje é isso, é conseguir fomentar o triatlon para essa molecada, entendeu? Que ainda é nova, tem 16, 19 anos, que eu falo que é categoria júnior, e, puxa, ou vai deixar de treinar para ir estudar ou trabalhar. Então acho que aí que está o ponto-chave, aí que precisa ser feito realmente um investimento grande para que daqui, tipo, 10, 15 anos a gente comece a desempenhar de fato a nível mundial e ter, é como se tivessem, sei lá, ter opção, entendeu? Tipo, hoje a Luísa existe, mas é um acaso, assim, por um acaso eu tava nadando e jogando tênis lá no clube, e aí um amador me olhou e falou assim: nossa, essa menina faz natação com a minha filha, e tipo, ela corre bem. E aí ele me emprestou a bike e por um acaso eu fui fazer o triatlon. A gente sempre fala isso aqui, que é tudo muito no acaso, né? Os atletas, eles acontecem, né? Eles não são descobertos e a gente começa a fazer um trabalho. E isso pode até ser um problema, Luiz, uma vez que quando você já descobre um atleta, talvez o passado desse atleta, que vai com certeza interferir lá no futuro, não tenha sido bem trabalhado. E aí talvez seja aqui os gaps, os hiatos aí que estão acontecendo, que a gente perde muito. Assim, e para os próximos anos, além de você, quem que você enxerga nesse mesmo assunto? Quem que você enxerga com potencial de também ir para as Olimpíadas? Pensando de imediato em 2024, tá? Puxa, eu vejo que hoje vou falar do feminino, hoje a gente tem um time feminino muito forte, tipo, talvez tão forte quanto a geração passada lá da Mariana, Carla e Sandra, que sou eu, a Vitória e a Jennifer, né? Então a gente, acho que pela primeira vez eu consigo olhar e falar assim, é possível a gente ter 3 meninas nos Jogos Olímpicos. Eu acho muito possível. Para que isso aconteça, a Ju já divulgou essa semana, inclusive, os critérios para os Jogos Olímpicos. As 3 precisam terminar até a posição 30 no ranking olímpico. Mas eu acho que é possível, assim, entendeu? Tipo, no ciclo passado, cara, eu nem pude fazer todas as provas, porque no final eu tava com a lesão, e terminei, sei lá, em 35. A Vitória também terminou assim, tipo, se não terminou dentro, terminou batendo na trave. Então, tipo, acho que a Jennifer tem puta potencial. Então eu vejo as 3 meninas terminando no top 30, se conseguirem ter 2 anos aí bem constantes. A gente conseguiu formar um time bom mesmo, né? Com meninas que nadam agora. Você evoluiu muito na natação dos últimos anos pra cá. Eu lembro que em 2014 ou 2015, quando nós estávamos no México, era uma outra natação, né? Você, nossa, cresceu enormemente nessa modalidade.
E eu vejo, sim, um grande potencial de você. Agora, assim, eu nem compararia com Sandra, Mariana. Realmente foram excelentes atletas, mas, assim, é o que eu sempre... E eu tenho uma coisa muito chata no Wagner, que é criticar, que a gente sempre aqui na Sul-América a gente ganha, a gente vai bem, somos campeões. Quando a gente sai lá pra fora, pra Europa ou pra Mundial, realmente, esquece, a gente some, desaparece. Isso é um problema. E eu acho que isso tem grande chance de ser revertido agora com vocês. Eu aposto muito, assim, tô bem feliz de ver vocês lutando bastante. Queria ver mais meninas. Esse é o meu ponto. O Wagner é tipo o Brad Sutton, ele adora treinar meninas. Mais do que... Adoro. Não, mas eu acho que a gente vai ter mais. A gente já tem mais mulheres, né, Wagner? Se você olhar, eu tô bastante tempo no esporte. Antigamente, tinha 3 meninas na prova inteira. Mas mais mulheres no alto nível, Não, então, mas eu acho que isso... Você entendeu? O tempo vai trazendo, né? Vai trazer, porque, eu vou falar, né? Eu tenho 45, na minha época as meninas da minha escola nem praticavam esporte, não tinha esporte pra menina, era balé. Eu acho que tá melhorando muito, assim, você vê uma participação maior das mulheres. Exato. Na escola dos meus filhos já tem time de futebol feminino, tanto já tem mais mulher praticando esporte, e isso acaba trazendo pra todos os outros, né? Agora, vou ser sincera, às vezes a gente vai fazer palestra nas escolas, assim, pro SESI, cara, é difícil. A gente vê que culturalmente parece que as meninas novinhas, assim, não tem tanto esse... Eu não digo nem só as meninas, não. Acho que essa geração nova tá difícil de trazer pro esporte, entendeu? Difícil. Tá cada vez mais difícil. E acho que é um papel nosso, né? A gente fica fazendo as palestras lá da pedagogia do exemplo, que a gente chama, tentando trazer, mas realmente a gente vê que tá difícil de trazer a mulherada pra base mesmo, pra que esse perfil aí de se reverta. Eu ia até te perguntar. Porque você tava lá em Pirassununga, né? Você não foi competir, né? Você foi acompanhar o pessoal do SESI que foi competir lá. Então, você tem um papel importante, né? E como que você enxerga esse papel de ser um exemplo para esse pessoal, né? De trazer o pessoal. Se você tem realmente essa função, porque você tava lá, né? Acompanhando, estimulando o pessoal. Então, eu acho isso muito legal também. Eu acho que sim, né? Que acho que é uma parte do nosso trabalho aí como atleta, tipo, tá tentando estimular e tentando passar algo pra molecada, né? Assim, tipo, como o Reinaldo acho que tem passado muito pra gente, tipo, acho que a gente já pode iniciar esse trabalho de passar algo pra molecada. É legal, assim, Beto, tipo, a gente... Eu até falo, assim, teve o Campeonato Brasileiro no ano passado e foi junto, né, o Olímpico com a etapa do sprint e pra molecada valia vaga pro Sul-Americano. E aí, tipo, a gente fala assim, cara, tô achando o pessoal tão cabisbaixo, não sei o quê. Mas foi eu, Reinaldo e o Messias, a gente foi com os 2 pés no peito, assim. Eu falei assim, não, gente, vocês estão aqui pra serem atletas profissionais, vamos lá, vamos, tipo, olha a oportunidade que vocês têm aqui de, tipo, tentar desempenhar um fim de semana, vocês vão abrir porta pra ir viajar, eles vão agora, acho que pra Argentina, entendeu, pro Sul-Americano, e se vocês forem bem na Argentina, vocês, vão abrir porta, sei lá, pra começar a viajar pro mundo. Então, eu acho muito bacana isso. E no fim das contas, quem ficou nervosa pra prova do brasileiro fui eu, né? Porque acho que a gente estimulou tanta molecada que eu tava até com ansiedade mais alta, assim. Mas deu muito certo. No fim, das 6 vagas, né? 3 foram de atletas aqui do SESI. E agora a molecada tá firme e forte aí treinando. E vocês vão ver eles daqui 2, 3 semanas desempenhando bem lá na Argentina. Que legal, muito bom. Acho que a gente tá caminhando aqui pro final, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Não, eu ia justamente falar a mesma coisa que você falou e perguntar, ao invés da gente fazer um roda presa genérico, eu ia perguntar se teve algum acontecimento em Oceanside, se você esqueceu alguma coisa, porque viagem longa a gente sempre esquece alguma coisa, né? Sempre acontece alguma coisa, você tá lá em outro país, falando outra língua, né? Não sei qual que é seu nível de inglês, né? Mas às vezes as pessoas têm dificuldade. Teve algum acontecimento digno de comentários aqui, Luísa? Acho que perrengue dessa vez não teve tanto, entendeu? A gente vira e mexe, passa os perrengues em viagem que dava pra contar, mas dessa aí foi, por incrível que pareça, foi tudo dentro do planejado. Você pode contar um do México, viu? Se você não contar, eu conto. A viagem que o Wagner foi acompanhar a gente no México, se eu não me engano foi 2014 ou 15, foi um campeonato pan-americano, né? Eu fui largar na Sub-23.
cara, no dia antes à noite, assim, anterior à prova, eu comecei a sentir uma dor no estômago, não sabia o que estava acontecendo. E aí eu tava dividindo o quarto com a Bia. Eu falei assim, nossa, eu vou acordar a Bia aqui, né? Eu peguei e saí do quarto e, tipo, encontrei o Wagner. Não sei o que ele tava fazendo, assim. E, eu tava dormindo, você bateu na minha porta. Eu não lembro, não faz tempo. Eu sei que eu passei mal, assim, na frente dele, assim, tipo, de vômito. Nem consegui terminar a prova, né? Tipo, na noite anterior à prova, eu realmente fiquei muito mal. O perrengue, na semana seguinte, eu ia fazer uma Copa do Mundo na China, né? Então... Cara, eu tava com alguma bactéria, alguma infecção, não sei o que foi. Fui pra China e, cara, na China eu continuei passando mal ali. E aí, puta, como você vai arranjar alguém pra te ajudar na China? Eles conseguiram uma menina que falava lá, arranhava o inglês. Aí a menina me levou pro hospital da China, o médico passou um monte de remédio e foi um perrenguinho, assim. Aí até os remédios eu não tomei nada, né? Eu voltei e mostrei pro médico da prova. Falei, me passaram isso. E aí ele já, tipo, tirou 2 daqueles remédios, sabe? Porque já não podia, porque era proibido por causa de doping. Ele já tirou 2, assim, falou assim, não, esse você não toma, entendeu? E aí eu lembro que eu também não terminei a prova lá na China, eu tava realmente muito mal. E aí eu voltei, eu fiquei umas 3 semanas, assim, bem baqueada até conseguir... Nossa. Que dureza. Pegou uma virose pesada aí, alguma coisa, né? Putz. Luísa, também para terminar, a gente já fez isso, acho que no episódio que a gente fez com você, a gente não tinha feito ainda o ídolos do tri. Então, se você tiver algum ídolo que você queira colocar aqui, pode ser do triatlon, pode ser do esporte, pra gente depois colocar aqui também. Vou falar da Nicole Spirig aí, né, que anunciou a aposentadoria esse ano, então a gente já falou dela aqui bastante no episódio, mas é uma inspiração aí pra mim. A gente já fez um quadro de ídolos do tri com ela. Bom, então, antes da gente encerrar, eu vou colocar aqui, só queria colocar aqui os títulos recentes da Luísa, que a gente ia falar no começo e acabamos não falando. Depois quando ela veio aqui, ela se destacou no Super League Indoor, né, que a gente foi um resultado que ela tinha feito, e ela veio fazer um podcast aqui com a gente. E aí, depois disso, os Jogos Olímpicos. E aí, depois dos Jogos Olímpicos, foi segunda colocada no 70.3 Cascais, quinta colocada no Challenge Maiorca, campeã brasileira de triatlo olímpico, sexta geral na São Silvestre, campeã em Vila Rica, America's Cup, de Vinha del Mar no Chile, são 2 provas, né? Vila Rica e Vinha do Mar. Campeã de 70.3 Pucón no Chile, campeã do GP Extreme em São Carlos e vice-campeã do Mundial, entre aspas, aí, de Oceanside, que foi um resultado sensacional. Então, queria agradecer a Luísa por ter aberto esse tempinho aí na agenda dela, que eu sei que é corrida, que tem treino toda hora, né, Luísa? Então, te agradecer aí pela participação, de ter aceito o nosso convite. Obrigada, viu, gente? Obrigada aí mais uma vez pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês aí de novo. Obrigada, Lu, de ter vindo aqui. Foi sensacional. Obrigada mesmo. Pessoal, lembrem de seguir lá a Luísa, dar um amorzinho pra ela também lá no Instagram. É importante. Essa é a verdade, gente. Já falei isso, né? Aqui. É importante para os atletas, é importante pra gente, vocês estarem lá curtindo. Isso reverbera de forma positiva, tá? Então, é isso, fica essa minha única solicitação para vocês no final desse episódio. E queria agradecer de novo, Lu, e muita sorte, muitas boas provas aí pela frente, se a gente não se falar. E vamos rezar pro tio Brad durar mais uns 15 anos. Você tem que durar das próximas. Do jeito que ele tá agora, barrigudo e cachimbento, agora não sei mais. Ele até brincou, né, quando a gente foi pra Maiorca, ele brincou, falou assim, não, vocês têm que vir comigo, treinar comigo, né? Antes que aconteça alguma coisa, eu falei, ele já tá pegando aí no calo, né? Querendo fazer um drama aí. Emocional. O Reinaldo gravou o HD, o Reinaldo tá com o HD gravado na cabeça. Tá virando um ótimo técnico, Reinaldo. Tem que fazer um elogio também. Que bom, que bom. Galera, Luísa, muitíssimo obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Valeu! Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.